A gente está falando naquela primeira parte 1, anatomia e fisiologia básica, agora eu vou falar principalmente do corpo ciliar. A gente já falou da íris e vamos aprofundar no corpo ciliar, que é uma estrutura muito importante no olho e na uveíte como um todo. Então, ele tem um formato triangular, fica entre a raiz da íris e a retina periférica. Como assim? Então, isso aqui é o corpo ciliar, esse é o ápice e aqui é a base. Então aqui é o término da retina, que é a ora serrata, e aqui é o início da íris, a base dele. Então isso aqui é o corpo ciliar. Tem os processos ciliares, que é a pars plicata, e aqui é a pars plana. Eu vou aprofundar em cada uma dessas estruturas. Ele tem 6 a 7 milímetros do limbo, eu vou aprofundar um pouquinho nisso mais daqui a pouco também. Então, 2 milímetros é a pars plicata, 4 milímetros é a pars plana. Vê que a pars plicata está cheia de processos ciliares, a pars plana não. Aqui é a zônula que mantém o cristalino em sua posição tópica. Quais são as funções do processo ciliar? Então, os principais. Então, ele produz humor aquoso, tanto ativamente quanto passivamente, e ele é o segurança junto com a íris da barreira hematoacosa. Só eles decidem quem vai entrar dentro do segmento anterior. Então a gente consegue ver por essa imagem de UBM ali, a pars plicata marcada. E onde é a produção? É no epitélio não pigmentado ciliar. Segura aí que eu já vou mostrar onde é que fica essa região. Então a grande maioria da produção é por transporte ativo pela bomba de sódio potássio ATPase e pelo mecanismo da anidrase carbônica. É importante que independe da PIL. Existem outras duas formas que são a difusão e a ultrafiltração, que não é tão importante, eu não vou falar aqui. Excesso, o que tem a mais do que no plasma no humor aquoso? O que tem mais? Então tem sódio e cloro. A bomba de sódio joga sódio para a câmara posterior. O ácido lático tem mais pelo metabolismo anaeróbio do cristalino, que o humor aquoso pega essas excretas, e tem mais vitamina C. O que não tem praticamente nada? Proteínas e células. Isso é muito importante para a gente entender, porque na uveíte, quando quebrar a barreira hematoacosa, vai aumentar muito proteínas e células e vão ter vários sinais associados a isso. Quem inibe a produção do humor aquoso? Então são os famosos colírios antiglaucomatosos. Então beta-bloqueador, timolol, agonista alfa-2 adenérgico, brimonidina, inibidor da anidrase carbônica, dorzolamida e brinzolamida, todos eles inibem a produção do humor aquoso. Acomodação, o que é? Então é uma imagem desfocada que cai posterior à retina, gera um sinal cortical, bilateral e simétrico que joga essa imagem na retina. E a pessoa consegue enxergar com nitidez. Então isso basicamente é a acomodação. Então quem executa? Então o córtex percebe esse desfoque e manda o sinal de forma bilateral e simétrica através do terceiro par para os músculos ciliares que ficam no estroma do corpo ciliar. Então é uma tríade em si a acomodação. Então o principal é a focalização da retina na imagem que cai posterior. Por quê? Porque contrai os músculos ciliares, relaxa a zônula e o cristalino fica mais globoso, mais esférico. Ele diminui o seu raio de curvatura, aumentando o seu poder de refração. Então ele traz essa imagem em direção à retina. Qual o problema? Quando ele traz demais a imagem da retina, ele pode gerar um excesso de acomodação, que é a pseudomiopia. Já a partir de uma certa idade, geralmente a partir dos seus 40 anos, a pessoa, por alterações na composição do cristalino e por alterações na composição do corpo ciliar em si, ela não consegue mais fazer esse movimento. E ela tem dificuldade para enxergar de perto, que é a presbiopia. Lembrando que a acomodação não é só para perto, é para longe e para perto, mas classicamente é mais implicada para perto. Acompanha a acomodação a miose, faz parte da acomodação. A miose que é o quê? É uma aberração, que é a difração. Então ela aumenta a profundidade de foco. Então, se você está vendo a imagem, você pode mexer um pouquinho para frente e para trás, que vai continuar com nitidez, vai continuar focada. Então a miose ajuda muito nisso. Diminui as aberrações, todos os tipos de aberrações, principalmente as aberrações esféricas. Então os raios periféricos deixam de focar antes dos raios centrais. Dessa forma, a pessoa vê a imagem com maior nitidez e também permite uma maior aproximação do ponto próximo. E além disso, a convergência, o olho faz um desvio para dentro, permitindo que a imagem se mantenha na fóvea e evitando quando a gente vai tentar acomodar para perto e evita a diplopia. Então quem age aqui nessa ação da acomodação, que vai ser muito importante para a gente na prática clínica, na prática de uveíte, na prática cirúrgica. Então o agonista colinérgico, então, por exemplo, a pilocarpina, que gera miose, né? Abre o ângulo, e o carbacol, que é usado cirurgicamente. É exatamente para isso, para fechar a pupila e para abrir o ângulo
antagonistas colinérgicos, então eles vão inibir esse mecanismo. Então quem são os principais? São a atropina, que é a mais forte, depois o segundo mais forte é o ciclopentolato e o terceiro mais forte é a tropicamida. Então a gente vai usar essas medicações na uveíte quando? Quando a pessoa tiver com muita dor, tiver com espasmo da musculatura ciliar, a gente vai relaxar essa musculatura através do uso de antagonistas colinérgicos. Em relação à divisão anatômica, focando na anatomia agora, a pars plicata, que é anterior, ela tem 2 milímetros, ela é caracterizada por ter os processos ciliares, e desses processos ciliares partem a zônula que segura o cristalino, ela é muito vascularizada, tá? Então aqui a pars plicata, aqui são as digitações dos processos ciliares, e aqui mais uma vez mostrando a pars plicata que fica posterior à íris. É importante também a gente ver que aqui está a pars plicata, zônula, pars plana, mais uma vez, pars plicata 2 milímetros e pars plana 4 milímetros. Então, quando a gente vai fazer qualquer acesso à cavidade vítrea, a gente entra por aqui, entre 3 a 4 milímetros. Então a pars plana ela é mais posterior, ela tem 4 milímetros, a partir da pars plicata ela é avascular, lisa e pigmentada. Então aqui é a pars plana. Qual a importância cirúrgica disso? Porque é o local mais seguro para a gente acessar a cavidade vítrea. Então, para fazer uma vitrectomia via pars plana, para fazer uma punção intravítrea, por exemplo, numa endoftalmite, então a gente tem aqui esse marcador, então a gente marca 4 a 3,5 milímetros, é nesse local que a gente vai fazer a incisão com o esclerótomo, deixando essa cânula, deixando esse trocáter para conseguir acessar a cavidade vítrea. Tá? Uma segurança que a gente tem é que o término da retina, a hora serrata, fica ao nível do espiral de Tillotson, da inserção dos retos. Então a gente tem esse algodão está lá na inserção dos retos. Então a gente tem até aquela região ali, lá que vai começar a retina. Então toda essa região em tese seria segura para fazer o acesso à cavidade vítrea, mas a gente faz ali 3,5, 4,5. Mais uma vez aqui, ó, mostrando a inserção dos retos onde está o término da retina, tá? Hora serrata, seguindo a espiral de Tillotson. A vascularização, como eu já falei no vídeo anterior de íris, dá uma olhadinha lá, que está explicado direitinho. E aqui é uma imagem linda que a gente consegue ver através de está sendo realizada uma vitrectomia para um descolamento de retina regmatogênica, a gente consegue ver a pars plicata, a pars plana e a retina periférica. Então, através da indentação, ou seja, a gente está empurrando a esclera em direção ao centro da cavidade vítrea, a gente consegue ver as 3 estruturas. Tudo isso aqui é o corpo ciliar, aqui a pars plicata, a pars plana e a retina periférica. A gente está fazendo aqui o shaving da base vítrea. E aqui também, cirurgicamente, é a chamada endociclofotocoagulação. A gente visualiza depois da cirurgia de catarata, tira o cristalino, bota uma lente e a gente vê diretamente o corpo ciliar e consegue queimar esse corpo ciliar diretamente. E aí o UBM, mais uma vez, mostrando a pars plicata. Em relação à divisão histológica, então a gente vai ter o epitélio, que vai ser uma dupla camada. A camada anterior é não pigmentada e a posterior é pigmentada. E a gente tem o estroma. Tudo isso aqui é estroma, 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 estroma. Só que mais próximo aos processos ciliares tem tecido conjuntivo frouxo com vasos, que é para ajudar a produzir o humor aquoso. E mais posteriormente, mais externamente, tem o tecido conjuntivo frouxo com músculos, que é para fazer a acomodação. Vasos também, mas o que predomina são os músculos. Então o epitélio tem uma origem do neuroectodermo, então o epitélio anterior não pigmentado deriva do cálice interno e o epitélio anterior pigmentado deriva do cálice externo, que aqui é contínuo com o EPR e aqui o epitélio não pigmentado anterior é contínuo com a retina neurosensorial. Por que isso aí? Isso aí porque eles têm a mesma origem embriológica. O epitélio não pigmentado, então aqui epitélio não pigmentado e epitélio pigmentado. O que é importante a gente saber? Então ele é unido por tag junctions, então aqui as células são unidas por tag junctions que controlam tudo que entra na câmara posterior do olho. Então eles são segurança do olho. Na uveíte isso aqui vai estar quebrado. Então vai entrar célula, vai entrar proteína, vai deixar de produzir o humor aquoso, tanto que na uveíte costumeiramente a PIO em geral está baixa. Eu vou falar mais disso na parte 2 das aulas. O epitélio é colunar na pars plicata e cuboide na pars plana. A membrana basal é voltada para o humor aquoso e tem a função nessa região de produzir o humor aquoso e que dá origem à zônula que sustenta o cristalino. Já o epitélio pigmentado ciliar, que fica na parte mais externa, ele é uniforme, então ele é cuboide, tanto na pars plicata quanto na pars plana. A membrana basal, a gente vê aqui, ó,
é voltada para o estroma, a outra membrana basal é voltada para a câmara posterior, e os epitélios são unidos frouxamente pelo ápice, igual à retina neurosensorial, com o epitélio pigmentado da retina. Em relação à divisão histológica, então estroma, então como todo estroma, a origem da crista neural, é formada por tecido conjuntivo frouxo, formado por vasos e é formado por 3 músculos lisos. Tá? Lembra que os músculos lisos vão ser responsáveis pela acomodação e quando eles acomodarem em excesso vai dar pseudomopia ou em uveites vai gerar um quadro de espasmo ciliar que vai dar muita dor que a gente vai ter que atuar. Então é importante que esses capilares do corpo ciliar, principalmente ali na parte plicata, eles são fenestrados. Então os capilares do corpo ciliar e da coróide, da corocapilar principalmente, eles são fenestrados, ou seja, aqui ó, termina aqui, tudo aqui tem um vazamento de plasma. Enquanto na íris e na retina, ó, eles são unidos, eles têm zonas de oclusão, eles têm tight junctions. Então não passa líquido. Importante também que aqui eles têm esfíncteres pré-capilares, então, tanto estímulos humorais como neurovaso, tudo consegue controlar e diminuir esse fluxo, diferentemente como a gente vai ver lá na coroide, que não tem esfíncter pré-capilar, então o fluxo tende a ser contínuo. Além disso, cada processo ciliar tem um plexo capilar derivado do círculo arterial maior, que é drenado por 1 a 2 vênulas. Então aqui a gente consegue ver os músculos ciliares, aqui é o músculo circular, aqui é o músculo oblíquo radial ou estrelado e aqui é o músculo longitudinal. Perceba que o músculo longitudinal ele se insere no esporão escleral, aqui embaixo é o trabeculado e aqui é o canal de Schlem. Então essa estrutura aqui é muito importante, é ela que fica com espasmo na uveíte. Então o longitudinal ele é o mais externo e ele é inserido na esquera, no esporão escleral. Então como a gente consegue ver aqui, ó, aqui é a faixa ciliar e ele está inserido aqui no esporão escleral. O músculo circular ele é o mais interno, ele segue o limbo 360 graus. É importante que tenha uma condição chamada recessão angular, que é uma condição traumática, costuma evoluir com enfisema traumático, em 75 a 100% dos casos, consiste em que? É quando o músculo circular se solta do músculo longitudinal. E a gente acaba vendo na gonioscopia um aumento dessa faixa ciliar. O quadro clínico típico é uma pio baixa no início, mas que em meses a anos, pela cicatrização do trabeculado, pode levar a um glaucoma unilateral. Nesse caso aqui, a gente vê aqui ó, o aumento da faixa ciliar, ou seja, o circular se soltou do músculo longitudinal. E a inervação, principalmente a colinérgica parasimpática via terceiro par. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre coroide.